pode estar vendo agora a maior e singular transferência de mãos, cara. Porque tem muita gente desesperada agora. Eu vou trazer para vocês um dado mais para frente, mostrando que a gente tem uma parede de compra gigantesca na casa dos 30k. Eu arrisco dizer que é virtualmente impossível a gente romper os 30 mil de prima, entendeu? É quase impossível. Tem muita gente que não entende muito direito o timing e a magnitude do mercado, já fica achando que o Bitcoin vai fazer uma pernada de 40 para 10. E não é assim que funciona. A gente tem uma parede gigantesca nos 30 mil. O Data Dash, ele soltou um vídeo, quero só mostrar um trechinho para vocês, shout out para ele, o cara é muito brabo, inclusive CryptoZombie que puxou isso lá e depois de ver o episódio resolver trazer também, porque eu acho de extrema importância. Olha que bacana, na verdade eu vou deixar sem som e eu vou explicar para vocês rapidamente só essa tela aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo, que é o seguinte, ó. A gente tem aqui uma parede, isso aqui mostra, ele pega praticamente as maiores exchanges, tá? Isso aí conta Kraken, conta Coinbase, conta Binance. Ele pega um conjunto das exchanges e ele traz para a gente aonde estão as ordens em cada livro. Eles trazem para a gente aonde estão as ordens em cada faixa de preço. Notem que em direção aos 30k, nós temos uma quantidade cavalar e cada vez crescente de ordens. É o que eu falei para vocês. Tem muito institucional querendo acumular preço de banana. Agora o medo vai ser instaurado. Agora, certamente com o rompimento dessa LTAzinha que a gente tem aí no diário, vai começar a vir uma penca de notícia falando que o Bitcoin agora vai acabar, que vai ser o quê? Um incentivo à venda. Nessa parte aqui em cima, notem que os próprios 50 mil tem uma ordenzinha maior, né? Notem que de toda a subida, os 50k tem uma parede legal de venda, que é o valor fechado, que as pessoas querendo, né, sair nos 50. Interessante de ver, inclusive, como valores fechados têm claramente uma exposição maior, né? 50 mil é claramente uma resistência e um suporte psicológico gigantesco, dependendo da onde a gente está. Tá? Aqui, ó, outra coisa, notem, outra coisa que é muito interessante, como na casa dos 39.560, né, 39.560, nós temos praticamente a mesma quantidade de longs e a mesma quantidade de short, naquela faixinha ali. E o que que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que provavelmente o preço vai ficar oscilando em volta dos 39, né? Ele vai ficar fazendo aquelas ondinhas, né? Só que em cerca dos 39.560, que por sinal é exatamente o que a gente está vendo há muito tempo. Olha só os 38 e 39 aqui. A gente está vendo o preço zanzar, né? Se a gente for colocar os 39 aqui, ó, 39.500. Notem como os 39.500 é exatamente o lugar onde o preço fica oscilando sem parar. E isso está super condizente com a quantidade de ordens, que é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Outra coisa que é muito importante, olha o tamanho do volume que a gente tem aqui, ó, nos 30k. Ou seja, nos 30k tem praticamente. Nos 30k, um pouco mais abaixo, tem quase 11 mil bitcoins aí para ser comprados, entendeu? É absurdo que a gente realmente veja uma interação dessa em pleno medo absurdo no mercado, né? Isso só mostra pra gente, cara, que é o que eu falei pra vocês. Isso aqui acaba, a gente consegue olhar um pouquinho ali por trás da cortina, né? A gente consegue ver um pouquinho aonde esses grandes jogadores, ou pelo menos boa parte da massa, tá se posicionando. Então lembra que eu abri a live falando pra vocês que seria virtualmente impossível a gente romper os 30 mil de cara? Virtualmente impossível. A gente pode voltar lá para os 34. Dá para ver, ó, inclusive a gente consegue até estipular provavelmente qual vai ser a escadinha que a gente vai fazer. A gente provavelmente vai buscar aqui, ó, entre os 37 e pouco, que é onde está a nossa maior acumulaçãozinha aqui. Depois a gente volta, dá uma descansadinha nos 35 ali e pouco. Depois o próximo degrau está nos 33 e por último está lá nos 30, tem uma barriguinha aqui nos 32, mas por último está nos 30k. Então, em termos de números, ele até fala no vídeo que se você for computar essa sessão e essa sessão, você tem uma razão quase que de duas longs para um short. Ou seja, mais profundo isso fica mais claro. Quanto mais em direção aos 30 mil nós formos, mais longs nós teremos em relação a short, menos pessoas querendo vender, mais pessoas querendo comprar. Óbvio, né? Mas de certa forma, isso aqui já te mostra claramente que o que vai acontecer agora, se a gente der uma pernada mais expressiva para baixo, é muito provável que seja o quê? Isso aqui vai ser o gatilho para a sardinhada toda se desfazer dos seus bitcoins morrendo de medo. Talvez esteja um pouco mais embaixo,
no que diz respeito a macro, a gente deve precisar fechar algo embaixo dos 36.900 para conseguir dar um sinal, né? A gente interpreta isso aqui no macro como um grande fundo, isso aqui no macro como um grande fundo, né, no gráfico semanal, e isso aqui no macro também como um grande fundo. O que a gente não pode fazer é um fechamento semanal abaixo desse fundo. Se a gente faz um fechamento abaixo desse fundo, já é a primeira confirmação de que agora é bem possível que essa zona inteira aqui vai funcionar como resistência para depois desse rompimento a gente fazer o reteste e procurar a pernada mais expressiva que vai nos jogar em direção aos 30 mil mais uma vez. Não acho que a gente vai romper os 30 mil de jeito nenhum. Não sei nem se a gente chega lá, porque vai ter muita gente se antecipando nos 32, nos 31 e os quebrados. Os 30 mil em especial, eu acredito que a gente pode demorar um pouquinho para ver, tá? Lembrando, galera, eu posso estar errado. Essa é a leitura que eu faço. Vocês estão vendo que as leituras batem, ok. Mas tem que entender que a probabilidade está aí. Olha só, cara. Cara, as bandas de Bollinger são brincadeira, né, galera? Olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Pegou exatamente na banda, voltou, tá testando exatamente a média. Galera, a gente não tem muito mais. A gente não tem muito mais tempo para esse movimento entrar, não, tá? A volatilidade está comprimindo muito, cara. Olha só, se a gente for voltar no gráfico, a última vez que a gente viu a volatilidade contraindo tanto assim foi aqui, ó. Olhando para as bandas de Bollinger. Aqui, ó. Foi exatamente aqui. Bom, se a gente romper essa zona aqui, é exatamente esses gargalos, se ligou? A gente vai romper a zona de maior acumulação. Grande chance de a gente fazer uma pernadaça para onde? Pros, mais uma vez, para os 32. Outra coisa que é bem interessante é que olha só como é que a nossa média de 200 no gráfico de 4 horas já aponta legal para baixo. Geralmente, quando ela aponta para baixo, significa que a tendência sim está com uma força bem grande. Olha os volumes locais. A bússola do mercado claramente aponta para baixo, tá, galera? Claramente aponta para baixo. E é o que eu falei para vocês, o mercado ainda segue super alavancado, o mercado não consegue descer super alavancado enquanto tem muita gente, a conta não fecha, essas pessoas precisam ser liquidadas. Eu só vou honestamente aceitar e começar a tirar medidas para baixo de maneira mais feroz quando a gente fizer o rompimento dos 30k, tá? Sendo bem sincero. Porque para mim até lá tudo isso é barulho.